Gente, vamos para a palavra de Deus, que ainda tem ceia hoje. Eu não tenho uma palavra longa não, é só sobre uma coisa interessante que o Senhor me falou. Ele me deu uma palavra só, uma palavra simples. Ebenezer. Quem sabe o que quer dizer Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aí você procura na sua Bíblia, Ebenezer, quem você encontra? Você encontra essa palavra duas vezes. 1 Samuel capítulo 5 e capítulo 7. E quem lê a Bíblia normal, pensa que é uma história só. Mas, gente, tem um espaço de 20 anos entre a primeira vez que aparece Ebenezer e a segunda vez que aparece Ebenezer. Então eu consegui compreender, quando eu fui olhar lá na Bíblia em ordem cronológica, que isso faz parte de dois momentos, isso quer dizer muito para nós. Porque no primeiro momento, quando aparece a palavra Ebenezer, é um momento em que eles perdem tudo. Eles perdem tudo, eles se tornam, tipo assim, eles ficam subjugados pelos filisteus. Israel fica subjugado pelos filisteus. Na segunda vez que o Samuel, ele escreve, ou unge uma pedra e fala sobre esse nome Ebenezer, é o momento em que eles têm vitórias, eles são libertos, eles subjugam os inimigos. Amém? Glória a Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1, diz assim: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod. Amém? E em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, diz: Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Seio, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Bom, queridos, então é isso. Vou orar aqui para que o Senhor possa falar com os nossos corações, com a nossa vida. Vou falar um pouco do contexto histórico para você entender o que eu estou falando. Bem? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor esteja levando a minha voz além do ouvido, que ela possa chegar ao coração de cada um dos que me ouvem aqui. Eu sou grato por cada um que está aqui. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe até que eles nos visitem essa noite, que eles possam ser agraciados com a tua presença, que o Senhor possa envolvê-los. E como um pai que toma o filho nos braços e aquieta o coração dele, acalenta, que o Senhor possa assim fazer conosco, com todos aqueles que estão em desespero ou que estão com o coração revolto, que não tem paz, entendeu? Peço que o Senhor possa aquietar cada um de nós, que a tua palavra tenha lugar em nossa vida, porque é uma semente que se semeia em paz. E eu peço que o Senhor faça com que essa semente frutifique em nossos corações e nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus. Amém, querido? Amém. Então veja bem, vamos falar um pouquinho de Samuel também? Quem foi Samuel, gente? Samuel foi o filho de uma mulher estéril, mulher chamada Ana. Então o que acontece é que ela não podia ter filhos e o marido dela era bíblico, ele tinha uma outra esposa que tinha filhos. O que acontece é que ela começou a se menosprezar, porque o normal era isso. O normal era isso. A mulher ela tinha que dar filhos para o marido, senão é como se ela não tivesse como serventia. E aí, queridos, o marido dela se chamava Eucana, a mãe de Samuel se chamava Ana. E sempre que eles iam à casa do Senhor, lá no tabernáculo, porque não tinha tempo, era tabernáculo, em Siló, eles iam lá fazer as suas ofertas pacíficas, ele tirava a maior porção para Ana, porque ele amava Ana, embora ela não tivesse filhos. E mesmo assim, todo o amor que o marido dela tinha para ela, não satisfazia o coração dela, porque ela não podia ter filhos. Isso amargava a alma dela. Então, um dia lá em Siló, no tabernáculo, ela começou a orar ao Senhor e pedindo ao Senhor que desse um filho para ela, só para ela não passar mais por vergonha. E ela disse: eu te devolvo esse filho, só quero meu filho, eu te dou de volta.
mas eu não quero ficar na minha história como uma mulher que não pôde gerar um filho. Ela estava com uma dor na alma tão grande, você sabe que não é só cachaça, nem Espírito Santo que embriaga, não. Tem certos tipos de dores que deixam a gente embriagada. E ela parecia estar embriagada quando ela estava fazendo essa oração ao Senhor. Ela estava com uma dor emocional tão forte que ela parecia estar bêbada. O sacerdote lindo, o sacerdote passou por ela. Disse: "Ô mulher, bata um vinho, se você quis seria. Deixa ele que eu vou falar. Para de beber." Ele achou que ela estava bêbada. Ela estava fazendo uma oração silenciosa. Gente, olha que história. Por que ela estava fazendo uma oração silenciosa? Esse tipo de oração, de pacto que ela estava fazendo com Deus, no momento do sacrifício, era mais ou menos assim: o sacerdote pegava uma porção para ele, era um momento de comunhão, de paz, e a família ia comer o resto do animal junto com Deus ali. E era esse momento em que ela estaria fazendo aquela promessa, aquele pacto com Deus. Porém, pela regra, a lei de Moisés, se o marido ouvisse o pacto que ela estava fazendo, e se ele não concordasse, que ele visse que aquilo era parecia muito louco, ele poderia simplesmente dizer: "Olha, isso aí está inválido." Por quê? Porque eu não aceito. Então, e diante do Senhor, o voto que ela estivesse fazendo estaria inválido. É a lei de Moisés. Isso a lei, quem deu a lei foi o Senhor. Então ela estava fazendo uma oração silenciosa para o marido nem ouvir. Era um mistério só entre ela e Deus. Porque uma coisa é você não ter filho, a outra coisa é você ter um filho que tem caminho com ele. Será que o marido iria entender isso? Eu quero ter um filho e eu vou fazer uma promessa de ter um filho para abrir mão dele, entregar a ele. Isso vai dar certo? Qualquer marido iria dizer: "Isso não está certo. Isso não vai funcionar." Né? Mas o que acontece é que, quando o sacerdote passou por ela e disse: "Para de beber, você está entregada." Ela disse: "Não, eu estou muito triste, eu estou doente de alma aqui, porque a outra lá tem filhos, eu não tenho, e a gente todo ano vem aqui e eu passo vergonha. Isso me dói muito." E aí o sumo sacerdote ali foi, abençoou ela, e ela foi para casa. E Deus ouviu a oração que ela fez, no gemido, no calado, no silêncio, sabe? No oculto. O pacto que ela fez no oculto funcionou. Ela teve esse menino. No terceiro ano, o menino foi desmamado, ela levou para a casa do Senhor e disse: "Está aqui, lembra daquela mulher que você confundiu com uma pena? Sou eu mesmo. E esse menino é o resultado daquela bênção que você colocou sobre mim. É o resultado da oração que eu fiz, da bênção que você colocou sobre mim. Está aqui. Ele se chama Samuel. E agora você é o pai dele. Só vou vir aqui de vez em quando para trazer uma história, uma roupa para ele, alguma coisa. Ele agora vai morar dentro da casa de Deus." Então, Samuel foi morar com ela. Deus deu outros filhos para ela, como não é? Meus irmãos, essa é a história de Samuel. Lá dentro da casa do Senhor, ele aprendeu a ouvir Deus. Todos nós sabemos dessa história que Deus chamou por ele achava que era ali, né? Mas Samuel é fruto de uma oração de uma mulher que estava com o coração desesperado. Ela tinha um propósito muito firme de ter um filho, e Deus tinha um propósito firme de mudar a situação do povo dele. Porque a história de Israel naquele momento era uma história de trevas profundas, treva total. Se você olhar a história de Samuel, ele se tornou juiz, sacerdote e profeta. É muita coisa que começou, não é? É como se ele fosse presidente do Brasil, presidente da STF, e ainda o sumo pontífice de uma igreja qualquer. Você está entendendo? Não tem papo aqui. Mas ele seria isso. Seria o sumo pontífice da religião local, presidente do Supremo, o presidente, o governo, porque o juiz é que governando. Amém? Amém? Os três poderes, ele era o cara dos três poderes. Porém, você vai vendo a história de Samuel. Dentro da casa de Deus, o Eli, o subsacerdote, aquele que abençoou Ana, tinha dois filhos, Ofni e... Você já sabe, né? Eles eram gente boa? Pilantra, você fala, você era gente. Não, pode falar com maldição. É só o seguinte: é gente que acostumou a viver com o santo, lidar com as coisas santas, e começou a viver desmantelado dentro desse ambiente de santidade.
ao ponto de os pecados que eles cometiam, que eles não viam mais como pecado, a mente deles ficou cauterizada. Seria essa a expressão que Paulo coloca no Novo Testamento. Homens com a mente cauterizada. Eles não sabem mais discernir o que é santo e o que é profano, e eles fazem qualquer coisa, e eles acham que estão certos, e eles acham que Deus não vai fazer nada. Mas Deus decidiu matá-los. Deus falou que iria matá-los. Deus mandou o profeta falar com Eli. Repreendeu Eli, porque Eli não repreendeu os filhos. Quer dizer que te dou o sacerdócio, você ama mais os seus filhos do que as regras que eu coloquei para você. Eles chamam os filhos teus filhos, porque eu escuto a respeito de vocês não é bom, porque se a pessoa pega contra a outra, Deus julga, mas se pega contra Deus, quem é que vai advogar a causa de uma pessoa dessa? Mas os filhos não estavam nem aí. Eles transavam com as mulheres que iam fazer o serviço na casa de Deus. Eles pegavam, a regra, é claro, o sacerdote tinha que pegar tal e tal parte do normal. Eles pegavam o que desse, e se a pessoa dissesse, não, peraí, vamos terminar aqui, deixa eu terminar de assar aqui. Não, vou pegar agora, não se meta no meio não. Eu aqui mando essa bagaça aqui. Tipo isso, eles agiam assim. E aí, dentro da casa de Deus, o Senhor resolveu matá-los. Quando eu digo isso para vocês, ainda assim, como era para mim, difícil entender de um Deus que é amor, mas que mata também, que resolve matar. Porque o Deus que me ensinaram é um Deus que é só vai matar. Vocês estão entendendo? E aí Deus falou através do profeta que nunca mais, na casa do Eli, ninguém ia ser sacerdote. Eles iam morrer todos, ninguém ia passar de 50 anos. Iam morrer todos. E eles iam mendigar, iam ser mendigos, porque eles desprezaram eles. E o Senhor estaria desprezando eles. Mas Deus era com Samuel, amém? Então Samuel aparece como uma luz no meio das trevas. Nessa área de religião, lá o Samuel era o cara, os filhos do Eli, a Bíblia diz claramente, eram filhos do diabo, ou de Belial. Estou falando do sacerdote. Aí veja bem, Eli é descendente do sumo sacerdote Arão. Pela regra da lei de Moisés, só podia ser sacerdote se você fosse descendente da tribo de Levi e descendente direto da família de Arão. Por que Samuel, que não tem nada a ver com isso, se tornou sacerdote? É simples, irmão. Você precisa entender sobre a lei do nazireado. O Sansão era nazireu desde o bem. Aí a pessoa fala de Sansão, fala do cabelão, né? Da força. O Samuel tinha 11 meses, o Sansão tinha 11 anos mais que Samuel, o Sansão. Mas o Samuel também era nazireu. Todo nazireu, ele tem, no período do nazireado, no caso do Samuel e do Sansão, era nazireado para a vida toda. Mas tem um voto que você faz por períodos. Então, todo aquele que estivesse fazendo esse voto poderia entrar, inclusive, lá no local onde os sacerdotes comem o pão, né, da presença, e poderiam se alimentar normalmente lá. Ele era visto aos olhos de Deus como um sacerdote, independente de qual primeiro fosse. Se ele está sendo nazireu, Nazaré, quer dizer consagrado. Amém? E aí então Samuel é o cara consagrado, ele é nazireu desde o ventre. Amém, queridos? Bom, veja bem, vamos então aqui para o que interessa. Outro aspecto que eu quero falar para vocês, como eu estou dizendo, o Senhor falou, através de Samuel, ele falou com Eli. Não foi só através de um profeta, mas foi através de Samuel, porque o Eli ele pressionou Samuel. Ele disse, olha, tudo que Deus falou para você, tem que dizer, viu, meu filho? E aí Samuel teve que dizer, eu imagino que não tem essa coisa boa não, mas você lê lá direitinho, para vocês verem. Amém, meus amados? Então eu quero dizer para você que depois que ele chega à idade jovem e adulto, né, vamos dizer assim, ele começa a agir com o apoio do povo todo. Porque o cara, ele, dentro da casa do Eli, quando aparece em Samuel capítulo 5, a palavra é benéfica, vamos lá, de novo. Samuel 5:1. Esse é o momento em que Deus exerceu o juízo sobre o povo dele, porque o povo dele estava pecando, estava errando. Deus entregou eles na mão dos filisteus. Os filisteus não deixavam que os israelitas sequer afiassem um facão, viu, Ricardo? Não podia ter ferreiro em Israel. Quem não foi morto, quem trabalhava com uma ferro, que não foi morto, foi trabalhar com os filisteus.
Por quê? Porque eles tinham medo de um levante, de uma revolta. Então, quando qualquer israelita precisava afiar uma rede, um machado, um facão, tinha que ir lá de nenhum filisteu, um ferreiro, e pagar uma taxa para afiar o seu instrumento. A guerra de libertação aqui foi na base da enxada, da pá, do facão. Quem tinha espada não. Nós não estamos chegando ainda nem no período dos reis, mas é nessa época que vai chegar o período dos reis. Então, no período de Samuel, de transição. Irmãos, na época, quando chegarmos na história aqui, na época de Saul, só Saul e Jonathan tinham espada. O povo ia para a guerra com freio, espada, pedaço de ferro, sei lá, bambu, pedaço de árvore, como chamamos, né? Cordão, bater em maluco, tá ligado? Isso aí. Vamos lá. Samuel 5:1. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram para Ebenezer, de Ebenezer para Asdod, Ekron, Gaza, Gate e Askelon. 5 cidades. Você lembra da história de Sansão? Que 5 reis dos filisteus pagaram uma soma de dinheiro, quase calculado, o dinheiro que eles pagaram para Dalila fazer o papel dela direitinho. Foram 5 reis que pagaram para ela uma soma enorme. Para José e para Jesus foi muito pertinho. Mas para pegar o Sansão, eles pagaram muito. Ela ficou riquíssima. Dalila ficou riquíssima. Tá? Eles levaram de Ebenezer para Asdod. Hoje a principal cidade é Gaza, mas ao sul. Irmãos, como é esse negócio que eles pegaram a arca? Como é isso? Sim, Israel, resumidamente para vocês, eles foram à guerra. Os filhos de Eli tiveram uma excelente ideia. Vamos levar a arca do Senhor para o povo se animar, senão nós vamos tomar uma perda violenta. Nós estamos perdendo, mas a arca do Senhor chegar lá, vai ficar bom. E eles são sacerdotes, então eles tinham todo o direito de levar a arca. A arca tinha que ser levada pelos sacerdotes. Eles levaram lá a arca, o povo fez uma oferta, mas na hora de lutar eles perderam a guerra. Esse período é tão terrível que a própria Bíblia deixa de narrar detalhes, e só se você for procurar, vai encontrar. Tem que cavar muito, tá? Para poder encontrar. Olha, foi nesse período que, quando os filisteus tomaram a arca, eles chegaram em Siló, onde estava a casa dali, a casa do santuário. Meteram fogo na cidade, eles destruíram a cidade. Nós só vamos entender que Siló foi queimada hoje por causa da arqueologia. E biblicamente, historicamente, você só vai ver isso na época de Jeremias, muito lá na frente, quando ele está dizendo que o rei da Babilônia vai vir e vai fazer com Jerusalém, mesmo que foi feito com Siló, porque o povo não queria ouvir Deus, ou seja, Jerusalém seria queimada. Amém? Amém. Bom, então, quando eles ganharam a guerra, os cristãos ganharam a guerra, alguém fugiu e chegou na casa dali, meu Senhor, eu escapei para vir trazer a notícia, né? A notícia ruim. O que foi? Perdemos a guerra, seus 2 filhos morreram, e tomaram a arca. Quando o velho ouviu isso, ele era forte, né? Acho que ele era um pouco mais do que nós, ele estava com 90 e tantos anos, provavelmente uma cadeira de balanço, assim, uma cadeira normal. Ele assustou com o negócio de levar a arca, ele tirou, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Na hora que disseram para ele que a arca foi tomada, ele caiu para trás e morreu. A mulher de um dos filhos dele estava nos dias de dar a luz. Quando ouviu que a arca foi tomada, ela entrou em trabalho no parto e ela começou ela morreu. Ela morreu no parto ali. O negócio foi muito triste, irmão. Marido morreu, meu sogro morreu, acabou para mim. E enquanto ela morria, ela mencionou o nome do filho de Picador. E quer dizer, foi-se embora agora de Israel. Amém? Amém? É essa a história. E Samuel, sobre a história do som, ele não era gente para ir para a guerra, é só bater de sutiã. Certo? Nesse primeiro momento aqui, ele não estava na guerra. Ele simplesmente saiu e foi do lado da parede dele. Por quê? Porque Siló foi destruída e o sacerdócio continuou. Se os 2 filhos de Eli foram mortos, Eli morreu, ficou um tal de Aitubis, ficou um que ficou vivo. Mas esse é o momento em que outros descendentes de Arão tomam a frente e dão continuidade ao ministério sacerdotal, uma vez que
o ministério de Eli acabou ali. Deus tinha falado, sua casa acabou, você está fora. Tá? Arão tinha 4 filhos, 2 morreram também queimados. Aí ficou Eleazar e Itamar, certo? Eleazar e Itamar. A linhagem de Eleazar era que tinha mais sacerdotes. Tipo assim, de 18 sacerdotes que tinha na casa de Deus, de 18 que tinha lá, tipo 12 era da linhagem de Eleazar. E 6 era do Itamar. O Eli era descendente do Itamar. Como Deus julgou a casa do Eli, nesse momento também é o momento que acabou. Quem tem mais sacerdócio que Eli, descendente de Eli? Agora vai seguir com os descendentes de Eleazar. Amém? Amém? Outra coisa que nós precisamos compreender aqui, queridos, é que esse nome Ebenezer fala muito sobre essa história toda de Samuel. Porque ele, nesse primeiro momento, ele era novo, não estava em guerra, mas ele já tinha feito isso, já tinha ungido. Hoje tem uma aldeia que se chama Ebenezer, no território de Efraim, mesmo local onde os filisteus derrotaram Israel. Mas como é que a pessoa coloca o nome de Ebenezer e parece que a história acabou tão ruim, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui onde? No lugar onde eles perderam. Aqui onde? No lugar onde eles se tornaram escravos. Aqui onde? No lugar onde eles perderam a arca. Aqui onde? No lugar onde Deus jogou a casa dali e acabou com o sacerdócio. Essa é a parte da história. Aí passado 20 anos, tem toda aquela história do Sansão. Toda a história de Sansão. E é porque a história de Samuel vai se embolar com a Sansão. Tá? Você vai ver que a gente chega no capítulo 7 depois, né? Onde Samuel promove um reavivamento, ele chama o povo ao arrependimento, chama o povo para fazer jejum, chama o povo para buscar a Deus. Os filisteus descobriram que eles estavam buscando a Deus e quiseram ir lá fazer guerra. Quando Samuel soube que os filisteus estavam vindo, ele pegou um cabrito, ofereceu a Deus em holocausto, e foi assim que Deus fez com que os filisteus retrocedessem. O Senhor começou a fazer trovões muito grandes sobre os filisteus. Eles ficaram com medo e vazaram. E sobre a arca? Foi o que aconteceu com a arca? Não, a arca foi para Asdod, né? Foi lá em Samuel 5. Foi para Asdod. Chegou lá, colocaram a arca dentro do templo deles. O Deus deles é Dagon. É um homem com cabeça de peixe. Tá? O que acontece? No outro dia, o Dagonzinho, a imagem do Dagon estava deitada no chão diante da arca. Aí os adoradores do Dagon chegaram e disseram: ô Dagon, você está aqui, meu filho, seu lugar é aqui, volta o Dagon para o lugar dele. Deixaram a arca e o Dagon lá. No segundo dia, o Dagon estava de novo deitado dentro da arca, só as pernas dos braços tinham quebrado. Bom, Deus pesou a mão sobre eles começou uma praga de tumores, úlceras, hemorroidas, tudo quanto é inflamação no corpo dele. Aí, junto-se a isso, aquela doença que vem pelo rato, qual é mesmo a doença? Chamam de leptospirose, a pirosa mesmo. Eu não sei se era isso, mas eu sei que uma praga de ratos, tipo, eu lembro daqueles filmes da Idade Média, Peste Negra, dizimou a população, matando todo mundo. Aí disseram: vamos devolver a arca, que é o Deus de Israel. Não, vamos para outra cidade. Eu sei que foi para as 5 cidades. Quando chegou na terceira, a negada já gritou: eles estão trazendo a arca aqui para nos matar. Então, se reuniram esses 5 reis, chamaram os feiticeiros e necromantes que tem, e a mão, fizeram tudo, chamou tudo. Vem cá, o que nós vamos fazer? Deus de Israel está acabando com a gente aqui, o que nós faz? Ele disse: olha, vamos devolver a arca, vocês têm que mandar uma oferta pela culpa. Culpa de que depende, vocês não adoram o Deus de Israel, pegou a arca. Para quê? E o que nós vamos mandar? Mande 5 tumores de ouro, bem grande, e 5 ratos de ouro, simbolizando a peste que está atacando, está matando o povo de vocês. Pronto. O resto da história a gente já sabe, né? Aquela história das vacas. Eles colocaram a arca em cima das vacas, colocaram uma caixinha, colocaram os tumores, colocaram os ratos,
e aí soltaram as vacas, a vaca não cria, a vaca não cria, nova. Não vai para canto nenhum sem a cria. E eles disseram, olha, vamos pôr aqui as vacas na carroça, no boi, se elas voltarem para as crias delas, é porque Deus não tem nada a ver com isso que nós estamos passando, não. Mas, se elas não voltarem para as crias delas, então vamos saber que é Deus que dá esse negócio. Então, quando soltaram as vacas saíram correndo e berrando na direção do território de Israel. As vacas foram sacrificadas, é claro, quando chegaram lá, foram apresentadas ao Senhor. Os tumores de ouro e os rabos de ouro, ninguém sabe quem foi que pegou. A gente sabe que uns enxeridos lá olharam para dentro e morreram em Betsemes. Depois vieram para cá no versículo. Leve daqui essa água, ela está criada de ali. Leve daqui que ninguém suporta conviver com um Deus tão poderoso e santo como esse. Olha, levará, mas a caixinha, com 5 rabos de ouro, os tumores subiram. Provavelmente alguém pegou aquilo lá e foi ver se tinha mais coisa importante dentro da água. Morreu, perdeu o negócio. Entendeu? Diga para o Senhor, mexe não, Deus é santo. Tem que saber como mexer com as coisas santas. Amém? Bom, quando chega nesse momento que o Samuel já ele já é juiz, já é sacerdote. Então, queridos, quero que você entenda que ele liderou Israel, ele foi a luz no meio dessas trevas todas. E ele viveu, cresceu, cumpriu o propósito de Deus em tudo. Samuel, como diz já filho de uma mulher estéril, Samuel viveu longe de sua casa. Samuel viveu olhando mau exemplo do filho de Eli, mau exemplo do próprio Eli, que não servia como pai, para dar exemplo ao pai. A casa de Eli era uma vergonha, uma derrota, uma desgraça para qualquer tipo de sacerdócio. Não servia de exemplo bom para ninguém. O exemplo da casa de Eli é o exemplo daquilo que é emprestado, nojento, inaceitável e que Deus quer eliminar. Só isso. E Samuel estava lá dentro. O que você descobre com isso? Não é o meio que influencia, é você que influencia o meio. Se você não tiver firme o seu foco no Senhor, no propósito que tem para você. Todo mundo diz que o homem é produto do meio, Samuel não foi não. Amém? Então, Samuel é o menino da história do Daniel. Daniel foi levado, foi tirado de dentro da casa do povo dele, da cultura dele, foi levado para a Babilônia. Mudaram o nome do cara para Beltesazar. Mudaram tudo para ele. Mas ele não deixou de ser a pessoa santa, Daniel. Ele faz um devocional todo dia, 3 vezes ao dia estava orando em direção a Israel. Acho que tem uma bússolazinha, está cara. Pronto, ajoelhava, orava. Foi até preso por causa disso. Jogaram ele junto com os leões, você lembra dessa história? Então ele não se corrompeu, ele manteve integralmente seus princípios. Que tipo de crente somos nós que às vezes nos misturamos, hein? Antigamente o pessoal chamava de crente chuchu. Quem é que já cozinhou e colocou chuchu dentro do feijão? Já colocou? Se você colocar chuchu dentro do feijão, ele vai ter gosto de quê? Se colocar um chuchu dentro de carne, ele vai ter gosto de quê? E limão, se colocar dentro do feijão, vai ter gosto de limão? Vai? Vai estragar o feijão. O feijão todo vai ficar com gosto de limão. Fala aí para o seu irmão aí, chuchu, irmão? É o quê? Nesse caso é melhor ser azedo igual o irmão, mas conservar a sua integridade, amém? Porque você é filho de Deus, filho de Deus. Amém? Caiu ali no meio, rapaz, olha, é difícil você colocar o chuchu no meio de alguma coisa e não absorver. O crente quando está no meio do mundo aí, no meio nas redes sociais, onde ele entra, o crente que ele absorve tudo que os outros são, ele é um crente chuchu. Já conheceu aí algum chuchuzinho? Aí seu irmão chuchuzinho, vem cá. Eu senti seu sabor. Quero saber com quem você está falando. Chuchu, vem cá, chuchu. É fácil entender quem é chuchu. Amém? Queridos, quando falamos que ele é profeta, ele estava no meio de um monte de falsos profetas. Igual o Jeremias na época dele. Um monte de falsos profetas. E o cara estava ali, ele integral ali, sabe? Se falamos como juiz. Não, na área de juiz ele não foi muito bom. O que é isso, irmão? Tinha um mau exemplo danado para ele ver lá, se ele disse assim.
O nome do cara é Sansão. Quem já leu a história de Sansão? Você já leu? Sansão tinha 11 anos, mas ele era difícil. Sansão fazia as coisas que prestavam, fazia as coisas que ele fazia. Sansão podia simplesmente dizer, podia ou não podia? Podia ou não podia? Podia, não. Então, queridos, olha, conserva a ti mesmo, a presença do Senhor puro. Amém? Sem mistura. O que nós vemos na Bíblia é que pessoas que são enviadas por Deus para cumprir um propósito, elas influenciam mesmo no qual elas vivem. Elas não são influenciadas. Se você pensar bem um crente que ouve uma coisa na rede social e fica repassando como se isso fosse uma verdade, desconexa da Bíblia, vai encomendando, ele é chuchu. Procura um azedinho, o azedinho é crente. Sabe o que é crente azedo? Ele é pior que o chuchu. Diz que tudo demais é veneno, mas eu prefiro o limão que o chuchu. O chuchu dá trabalho demais. O chuchu dá trabalho demais. O limão pelo menos se conserva, não dá trabalho não. Tá bom? Queridos, olha para quem está ao seu lado aí, diga se você é de Deus. De novo, bem alto também. Fala para o seu irmão aí que você é de Deus. Se não der resposta, aí diga assim, você é chuchu ou limão? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você não é produto do meio que você vive. Ah, pastor, mas a minha vida está difícil. Não absorva isso, você não é chuchu. Amém? Amém? Na outra vez que eu preguei, eu falei que quando a gente está ferido, a gente empresta a boca para o diabo, para ele detonar a gente. Saiba usar a sua boca. Quando estiver doendo, diga, olha que bom que está escrito que Jesus levou sobre ele as minhas dores, eu estou livre dessa desgraça. Eu estou um exemplo de ontem. Eu estava trabalhando em até 8, 4 horas. Eu cheguei em casa, meu filho estava doendo tanto. E depois que eu sentava, eu fazia oração para ficar de pé. Rapaz, eu queria tomar uma água ali. A coragem era pouco, porque era doendo muito. Eu fui tomar água e comecei a só declarar assim. O pessoal viu, peguei o copo, né? Os meus joelhos são os melhores joelhos das últimas 10 gerações passadas e das 10 gerações futuras, sabia? Em nome de Jesus, ele nunca mais vão doer. Rapaz, hoje eu estava sentindo uma mãozinha aqui, mas o joelho está tão bom. Eu senti que o capiroto queria detonar o meu joelho. E eu usei a bala, foi contra ele, não foi contra mim não. Meti bala nele. Olha. Amém? Sabe que a linha é esse? Leia bem. Não é 3 são só 2. São 66 livros na Bíblia. Onde tiver bala, eu jogo no campo. Eu não empresto fogo para Satanás não, porque ele quer te detonar. Você empresta a sua arma para ele, para tirar de você, não é um negócio bom para você não. Amém? Então, você não pode ser levado pelas circunstâncias, não pode ser influenciado pelo meio. E ainda que você passe pelo período mais escuro da sua vida, entenda, Samuel passou. E olha, ele brilhou em todas essas áreas. Por que você não pode brilhar? Ele brilhou como profeta, como sacerdote, como juiz, no meio de uma escuridão tremenda. Estava todo mundo fazendo tudo errado. O cara fez, ele consertou tudo. Ele tinha uma moral tão grande que quando ele chegava numa cidade, os anciãos vinham correndo e se prostravam para a presença de Samuel, chegavam tremendo de Samuel. É demais a tua vida. Porque o cara é presidente do STF, é o presidente do Israel, de quebra ainda é o Papa de Israel, né? O sumo pontífice da igreja. Como é que pode Deus fazer isso com uma pessoa se ela não mantém a sua integridade, se ela não sabe para que ela existe? O menino procurou uma razão por ter sido tirado de casa, ter sido levado para outra casa. Ah, minha mãe não me amou. Não, é isso não. Isso era para ele, não. Contaram a história para ele. Deus tem um propósito para você. E ela cumprindo a promessa a Deus, ela trouxe você para cá para isso. Amém? Nada de filho do diabo, nada disso. Ele cumpriu tudo que Deus pediu para cumprir. Não perca o seu foco pela dor, pelo que for. Não perca seu foco no Senhor. Não troque aquilo que é seu por
que é de outro, não se troque com ninguém, certo? Não entenda como é que é para trabalhar com coisas santas. Também, está escrito, pague a cada um o que for devido, a quem honra, a quem tributo, a quem imposto. A ninguém que fez devendo coisa alguma, exceto a um com o qual nós devemos nos amar. Amém? Quer ver outra coisa que eu entendo da história de Samuel? Quando não tiver coisas boas para você ver, fecha os olhos para o mundo, irmão. Vai olhar a Bíblia. Tem coisa boa lá para você. Para todo lado que você olha, está tudo ruim. Eu vou chorar e vou profetizar desgraça. Não! Feche os seus olhos para o mundo, abre a Bíblia e vai profetizar coisa que vai trazer tudo para você. Amém? Amém? Profetize as palavras do Senhor que estão lá. Certo? Redobre a sua atenção quando você for ferido, porque aqui ninguém é tipo assim, eu sou blindado, ferido. Qual é? Todo mundo aqui se fere. Redobre a atenção. Aí eu fui ferido, põe água na boca. Só doce não pode quando a dor passar, você vai falar bobagem. Outra coisa, não deixe assuntos pendentes para depois, isso adoece a alma. Não deixe assuntos pendentes para depois. Não deixe coisas para resolver depois. Amém? Não deixe para amanhã. É a palavra diz, só suponho. Mais uma coisa, não proíba ou não restrinja o governo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo chegou a escrever, olha, não proíba falar em línguas, não despreze as profecias, não menospreze, e agora eu digo, não menospreze o discipulado. É o único recurso que você vai levar para o céu. Me diga, outro recurso que você tem para levar para o céu, além do serviço que você faz diante do Senhor, propõe em o seu. Me diga qual é o único outro recurso que você tem que você vai levar para o céu. Não menospreze o discipulado. Trabalhar, né? Isso aí. Finalmente, olhe para a Bíblia de Samuel. Olhe para a Bíblia de Samuel. Nas 3 áreas em que eu citei, estava tudo escuro. Ele foi luz e tudo quanto era escuridão. Você não pode ser trevas. Porque serão muitas trevas, já está tudo escuro ao seu redor. Você vai se entregar, você vai absorver isso, você vai viver isso. Sendo que você é filho de Deus, foi chamado para mudar a realidade. Não se entrega não. Se rende não, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você cumprir esse passo que eu estou falando, você vai poder dizer como o apóstolo Paulo, combate bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Não é todo mundo que tem essa moral para dizer isso não. Alguns vão dizer no final o seguinte: não combati coisa nenhuma, passei a vida chorando, lamentando, e agora ainda vou morrer. Que coisa linda, né? Então eu quero concluir aqui dizendo para você que hoje você tem 2 opções. Tentar seguir adiante sozinho, nesse caminho aí que você está dando, na sua vida. Ou tentar entender o propósito de Deus para você. Samuel só superou, ele só foi o cara que ele foi, porque ele entendeu o propósito de Deus para ele. Sei. Moisés foi chamado, não, isso é demais para mim. Todos que foram chamados, não, isso é demais, todos fizeram uma frescuragem assim. Todos. Você não é Samuel com essa delicadeza, não, eu não posso, eu não sei, essas frescuragens não. Porque ele foi chamado pelo Senhor. Criança não tem muita noção das coisas, então quando ele se entrega ao Senhor, vai ser um adulto realmente muito dessa. Dizem os pesquisadores que se uma criança se entrega ao Senhor e crescer, ele nunca mais sai do caminho, não é? Então, queridos, eu só concluo dizendo que na segunda vez em que o Samuel escreve Ebenezer, João Pedro lá, é aquele momento de vitória. Amém? Amém? Ou seja, se hoje você está perdendo, tenha calma, Ebenezer não vai deixar de ser Ebenezer porque você perdeu. Espera no Senhor, vai chegar o tempo da sua vitória. Amém? Amém? Vai chegar o tempo de você sorrir, mas você guarda fidelidade dentro do Senhor. Amém, queridos? Deus vai continuar sendo seu Deus, vai continuar sendo bom. E aqui é como se a história tivesse feito uma pausa. Uma pausa de 20 anos. Você esperaria 20 anos por uma bênção? Você esperaria 20 anos por uma bênção? Eu estou esperando uma bênção há 30 anos. Há 30 anos. Vai fazer, em dezembro vai fazer 30 anos. Eu estou esperando uma bênção. Eu não esqueço dela, porque eu sei quem foi quem fez a bênção. Amém? Ele é fiel. Não despreze as promessas do Senhor. Alguém que está aqui hoje que gostaria de confessar publicamente
Jesus como o Senhor de sua vida, por favor. Amém. Vem cá, para Jesus. Vem cá. Vem cá. Para sempre.